Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Esse é aula 3, faz parte do nosso curso de HTML, disponível no canal. E hoje vamos falar de listas e tabelas. Dizer que uma lista HTML é uma estrutura que permite agrupar itens relacionados em um documento HTML. E dizer que existem três tipos principais de lista HTML. Temos a lista não ordenada, representada pela T igual ao elemento UL, que cada item da lista é marcado com um elemento LI. Por exemplo, item 1, item 2, e de seguida nós também temos as listas ordenadas, que é representado pelo elemento OL. E cada item da lista é marcado também pelo LI. Notem que nas listas ordenadas ela atribui um número, é uma ordem ou uma sequência, enquanto na lista não ordenada não existe nenhuma sequência, não existe nenhuma ordem. Então depois disso temos o TL, que é a nossa lista de definição ou de descrição. Então, diferente das listas ordenadas e não ordenadas, cada item consiste em dois elementos: T, que é a descrição do termo, description, termo, que depois além da descrição nós temos elemento TD. Então, por exemplo, aqui podemos colocar HTML, temos definição e temos aqui a descrição, ou seja, o que significa cada letra do nosso. Então, esse aqui é uma lista de descrição, onde é representado por DL, é representado por dois elementos, que é o primeiro, que é o termo, ou representado por termo de definição, DT, depois temos o termo de descrição. Então, dado a isso, Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Esse é aula 3, faz parte do nosso curso de HTML, disponível no canal. E hoje vamos falar de listas e tabelas. Dizer que uma lista HTML é uma estrutura que permite agrupar itens relacionados em um documento HTML. E dizer que existem três tipos principais de lista HTML. Temos a lista não ordenada, representada pela T igual ao elemento UL, que cada item da lista é marcado com um elemento LI. Por exemplo, temos as listas ordenadas, que é representado pelo elemento OL. E cada item da lista é marcado também pelo LI. Notem que nas listas ordenadas ela atribui um número, é uma ordem ou uma sequência, enquanto na lista não ordenada não existe nenhuma sequência, não existe nenhuma ordem. Então depois disso temos o TL, que é a nossa lista de definição ou de descrição. Então, diferente das listas ordenadas e não ordenadas, cada item tem elementos. Então, um deles é o TDT, que é a descrição do termo, description, termo. Depois, além da descrição, além da descrição do termo, nós temos a descrição do elemento TD. Então, por exemplo, aqui podemos colocar HTML, que é o nosso termo, que é o nosso termo de definição, e temos aqui a descrição, ou seja, o que significa cada letra do nosso HTML. Então, esse aqui é uma lista de descrição, onde é representado por DL, cada item, e dentro do T é representado por dois elementos, que é o primeiro, que é o termo, ou representado por termo de definição,
DT, depois temos o termo de descrição. Então, dado isso, nós vamos aprender como definir uma tabela. Então, dizer que a tabela, para criar uma tabela, é necessário abrir a tag, escrever table e fechar a tag. Então, que dentro da tag temos 3 elementos, que é o head, que serve para cabeçalho da nossa tabela. Temos o body, que é para o corpo da nossa tabela, e temos foot, que é para o rodapé da nossa tabela. Por exemplo, dentro do TH, nós podemos definir o TR. Então, TR é representado ou é feito, o TR é para criar linhas. Então, dentro do TR nós temos TH, que é o cabeçalho. Cabeçalho é uma tabela, o TH. Então, TH nós podemos definir o cabeçalho, por exemplo, nome. Temos o nosso cabeçalho, o primeiro cabeçalho como nome. Temos o segundo cabeçalho como idade. Temos o terceiro cabeçalho, cidade. Então, de seguida, nós temos o T-bar, que vai ser onde vai entrar os elementos ou o conteúdo da nossa tabela. Então, podemos definir também mais de uma linha dentro da tabela, né? Que será o TD. Dentro da tabela, nós definimos o TD. Então, o TD, que é para a descrição da nossa tabela, TD. Então, nós colocamos aqui, por exemplo, João. Depois temos a nossa outra TD, que é a descrição da nossa tabela, para a segunda coluna, que é a idade do João. Por exemplo, 30. Depois temos o nosso TT, que é a nossa terceira coluna. Então, São Paulo. Então, de seguida, nós temos o T-bar ou T-food, que é o elemento usado para agrupar as linhas do rodapé. Então, nós temos aqui nosso T-food. Dentro do T-food, criamos uma coluna. Nós definimos collapse, que vai ser a união das 3 tabelas, três colunas. Primeira, que é do nome, segunda, que é da idade, e terceira, que é da cidade. Então, esse é o uso adequado dos elementos TH, ou T-head, T-body e T-food. Ajuda a melhorar a semântica da tabela e permite que os leitores da tabela e os mecanismos de buscas compreendam melhor a estrutura e o conteúdo da tabela, resultando uma experiência mais acessível para todos os utilizadores. Então, essa foi nossa terceira aula, e deixe seu comentário e sugestões para a próxima aula. Até mais.